Cristo em seu santuário. Daniel 8,14 e passos nos misteriosos desígnios de Deus. A obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar, a cada qual é concedida uma porção de luz, adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para o habilitar a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção, ou mesmo a aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir pela missão que lhes confia. Não abrangem em todos os aspectos a mensagem que proclamam em seu nome. Mesmo os profetas, que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito, não compreendiam plenamente a significação das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser desvendado de século em século, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Entretanto, ao mesmo tempo em que não era dado aos profetas compreender completamente as coisas que lhes eram reveladas, buscavam fervorosamente obter toda a luz que Deus fora servido tornar manifesta. Inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Que lição para o povo de Deus na era cristã, para o benefício do qual foram dadas aos seus servos estas profecias, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. Considerai como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente, com respeito a revelações que lhes foram dadas para gerações ainda não nascidas. Comparai seu santo zelo com a descuidada indiferença com que os favorecidos dos últimos séculos tratam este dom do céu. Que exprobração àquela indiferença comodista e mundana que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. A experiência dos apóstolos provê uma lição objetiva. Posto que a mente finita do homem não seja apta a penetrar nos conselhos do Ser infinito ou compreender completamente a realização de seus propósitos, muitas vezes é por causa de algum erro ou negligência de sua parte que tão palidamente entendem as mensagens do céu. Com frequência, a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas, as tradições e falsos ensinos, que apenas pode parcialmente apreender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra. Assim foi com os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador estava com eles em pessoa. Seu espírito se havia imbuído da ideia popular acerca do Messias como príncipe terreno, que exaltaria Israel ao trono do domínio universal, e não compreendiam o sentido de suas palavras predizendo seus sofrimentos e morte. O próprio Cristo os enviara com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel 9. Às 69 semanas, declarou o anjo, estender-se-iam até o Messias, o príncipe, e com grandes esperanças e antecipado gozo, aguardavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, a fim de governar sobre a terra toda.
Pregaram a mensagem que Cristo lhes confiara, ainda que eles próprios compreendessem mal a sua significação. Ao passo que seu anúncio se baseava em Daniel 9:25, não viam no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser tirado. Desde nascença, haviam fixado o coração na antecipada glória de um império terrestre, e isto lhes cegava igualmente a compreensão das especificações da profecia e das palavras de Cristo. Cumpriram seu dever apresentando à nação judaica o convite de misericórdia, e então, no mesmo tempo em que esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, viram-no ser agarrado como malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e suspenso na cruz do Calvário. Que desespero e angústia oprimia o coração dos discípulos durante os dias em que seu Senhor dormia no túmulo. Cristo viera no tempo exato e da maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes de seu ministério. Pregara ele a mensagem da salvação, e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a missão divina do Filho. O que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor era correto em todos os pormenores, e os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Havia sido a sua mensagem. À terminação do tempo, as 69 semanas de Daniel 9, as quais se deveriam estender até o Messias, ou ungido, Cristo recebera a unção do Espírito depois de batizado por João no Jordão. E o reino de Deus, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino não era, como eles haviam sido ensinados a crer, um domínio terrestre. Tampouco devia ser confundido com o reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Reino eterno no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Conforme é usado na Bíblia, a expressão reino de Deus designa tanto o reino da graça como o de glória. O primeiro é apresentado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor que pode compadecer-se de nossas fraquezas, diz o apóstolo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus 4:16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Em muitas parábolas, Cristo usa a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono de glória representa o reino de glória, e a este reino fazem referências as palavras do Salvador, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, versos 31 e 32. Este reino está ainda no futuro. Não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele então no propósito de Deus e pela sua promessa, e mediante a fé os homens podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter se recusado ao sacrifício do Calvário. No Getsemane, a taça de amarguras tremia-lhe na mão. Ele poderia, naquele momento, ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Houvesse ele feito isto, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou: está consumado.
assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Ratificou-se a promessa de libertamento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Destarte a morte de Cristo, o próprio acontecimento que os discípulos encararam como uma destruição final de suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre. Conquanto lhes houvesse acarretado cruel decepção, foi a prova máxima de que sua crença era correta. O acontecimento que os enchera de pranto e desespero foi o que abrira a porta da esperança a todo filho de Adão, e no qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os séculos. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos no caminho para Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Comoveu-se o coração dos discípulos, avivou-se-lhes a fé. Foram de novo gerados para uma viva esperança, mesmo antes que Jesus se lhes revelasse. Era propósito de Cristo iluminar-lhes o entendimento, firmando-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que no espírito deles a verdade criasse sólidas raízes, não meramente porque fosse apoiada por seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei típica e pelas profecias do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo ter fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo no comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e importância das Escrituras do Velho Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem mais uma vez o amado semblante do Mestre. Lucas 24, 32. Em sentido mais completo e perfeito do que nunca, haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à segurança perfeita e esclarecida fé. Não admira que depois de sua ascensão estivessem sempre ao templo louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver no rosto deles a expressão de tristeza, confusão e derrota. Viam, porém, ali alegria e triunfo. Que preparo receberam estes discípulos para a obra que se achava diante deles. A lição de 1844. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8,14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que havia muito se achavam estabelecidos na igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Explicando Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller, conforme já foi declarado, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário,
crendo que a purificação deste representava a purificação da terra pelo fogo à vinda do Senhor.